Bom, pessoal, continuando aí então o nosso artigo 122, né, como eu já disse anteriormente, que ele teve uma nova redação dada aí no dia 26 de dezembro, ok? Então, vamos falar agora dos parágrafos 4º em diante. Parágrafo 4º e 5º não existiam na redação antiga. Eles vão tratar o quê? De quando essa instigação, auxílio, induzimento ao suicídio ou à automutilação, que não tinha na redação anterior, ela for feita de forma virtual. Ela trata de duas situações de aumento de pena, né? Ela trata de situação quando isso é feito por meio de computador e também se quem está fazendo é o líder de um grupo, por exemplo, de um grupo do WhatsApp. Nós sabemos que essas situações, dadas algumas situações anteriores, já que nós tivemos, principalmente no caso da automutilação, vocês vão lembrar do caso da baleia azul, né, que se instigava aí a automutilação, que não se encaixava aqui, por isso que agora foi colocado nesse artigo, que quando isso é feito via rede de computadores, isso acontece na Deep Web. E aí é muito difícil de a gente conseguir rastrear, da gente conseguir na prática, né, ter a efetivação desse crime, ou seja, botar o sujeitinho sentadinho lá no banco dos réus do tribunal de júri, afinal, crime doloso contra a vida, não tem modalidade culposa, né, ninguém instiga, auxilia ou induz ninguém a suicídio ou automutilação por negligência, imprudência ou imperícia, óbvio, né? Então, mas é muito difícil, porque isso acontece na Deep Web, então não consegue rastrear o servidor que o cara utiliza, tá lá na Ásia, quer dizer, é difícil na prática a gente ter efetividade de aplicação desse artigo, mas tá aí, né, tá vigente inclusive. O artigo 6º e 7º, eles vieram trazer o que já era pacífico no entendimento doutrinário, não estava escrito, mas já era pacífico até pelos princípios do ordenamento penal brasileiro, ou seja, no caso da pessoa, da vítima, né, ser uma pessoa menor de 14 anos, ou ela ser considerada um deficiente mental ou incapaz, obviamente que eu não poderia dizer que eu teria uma instigação ao suicídio ou automutilação, nem no caso de tentativa. Né? Nós já tivemos questões de concurso público, por exemplo, colocando o sujeito que para se vingar do pai de uma criança de 7 anos, induz ela a pular, né? Ele não bota a mão nela, ele induz ela a pular da janela do seu prédio. Gente, por óbvio que uma criança de 7 anos, ela não está se suicidando, né? Nada mais é do que uma forma de cometimento do quê? De um homicídio. Então, o artigo 6º e 7º, o 6º fala da lesão corporal, lá do 129, e o 7º vai falar justamente de responder pelo 121. Isso já era pacífico no entendimento, tanto é que já era tema de concurso público, mas isso veio agora de forma expressa no 122, né? Então, se você usufruir da capacidade, ou seja, da vulnerabilidade etária, menor de 14 anos, ou essa vulnerabilidade advinda, por exemplo, da falta de discernimento da pessoa, seja por um problema mental, seja por qualquer outra situação, a pessoa pode estar sob um efeito de uma anestesia, por exemplo, né? Não, obviamente que o sujeito ele vai estar com ânimos necande, com ânimos de lesionar, portanto ele vai responder pelo 129 e pelo 121. Então, não há que se falar em induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio ou à automutilação, dado se a pessoa, né, a vítima, está em situação de vulnerabilidade. Novamente, é um crime que eu, por exemplo, não recordo de ter nenhum caso nosso aqui, ou de ter ouvido falar recentemente de alguém que sentou lá no banco dos réus para responder ao júri, né, ser submetido ao plenário do júri por esse crime, tá? Professora, suicídios acontecem, sim, eles acontecem, são abertas investigações até para ver, né, se não é um homicídio disfarçado, mesmo sendo a pessoa totalmente capaz, né? Quantos suicídios acontecem aí dentro das nossas unidades prisionais, por exemplo, né? Pessoas que se suicidam dentro das celas.
a gente sabe que não são suicídios, são homicídios tentados disfarce. Às vezes não se consegue determinar a autoria, como por exemplo na maioria dos casos que ocorrem dentro das unidades prisionais. Em outros casos são suicídios mesmos, ou seja, não teve um terceiro atuando aí para que a vítima consumasse, né, o seu intuito. Então nós temos aí muitos casos de suicídio, mas você ter alguém lá no banco dos réus respondendo já é uma situação que eu, por exemplo, como disse, não recordo, ok? Então, com isso, fechamos o 122. Lembrando, eu estou aqui fazendo um resumo, tentando dar uma explicação rápida daquilo que está no nosso material de apoio, para que a gente possa aí otimizar a nossa aula, ok?